Hora da nossa coluna Sem Dó com Luiz Felipe Pondé. Pondé, bom dia. Bom dia, Joana. Que bom falar Bom dia, com Rafael. você. Sexta-feira sempre ao vivo aqui na nossa programação. Pondé, ontem nós tivemos a tradicional Marcha de Jesus, um evento religioso muito importante para os fiéis, mas que se tornou palco para política, né? Para exposições políticas. Conta pra gente, de que lado Jesus está ou estaria? De Flávio Bolsonaro? Do Messias, de Lula? O que você acha e como você enxerga esse evento de ontem? Então, Joana, é bem essa pergunta, né? Porque a gente vê o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro chegou a falar em guerra espiritual, batalha espiritual, que é uma expressão muito comum quando se quer dar um tom, digamos assim, religioso a guerras políticas e disputas em eleição. Já o Messias, né, ele fala, diz que nem viu Flávio Bolsonaro por lá e evidentemente acha que Deus está do lado dele, né? E é a mesma coisa quando um jogador de um time faz gol num jogo, né? E agradece a Deus, dizendo que Deus estava do lado dele. Isso aponta, antes de tudo, Joana, para um caráter essencialmente contraditório da fé, né? Se você entende que Deus é o Deus de todos, né, para aqueles que acreditam nesse Deus, que Deus é o Deus de todos, não haveria por que Deus, então, votar no Flávio Bolsonaro, Jesus, no caso, que é Deus para os cristãos, ou votar do Lula, né, representado aí pelo Messias. Mas a verdade é que as religiões, elas são muito provavelmente entidades pré-históricas, quer dizer, surgiram na pré-história ainda que não existia esse conceito nem essa sistematização. E elas são, portanto, têm um caráter que é ter poder no sobrenatural, lidar com espíritos, com forças, né? Seus representantes, então, são os mediadores, os sacerdotes, seja lá que de religião for, e elas também têm um caráter originalmente tribal, né? Veja, por exemplo, que mesmo esse Deus, que os cristãos acham que é Jesus, depois encarnou em Jesus, ele nasce como o Deus dos hebreus, que era uma tribo também, digamos assim, um povo, né? Em meio a outros deuses. Portanto, dentro da história das religiões, é absolutamente normal, digamos assim, que pessoas religiosas entendam que Deus ou deuses estão do seu lado contra os seus inimigos. E isso se repete, então, na Marcha de Jesus e nas reações a ela, mostrando que, no final do dia, do ponto de vista religioso, a humanidade continua na pré-história. Pois é, a gente continua lá atrás, mas é impressionante como, por exemplo, a gente teve o presidente Lula falando que não iria ao evento porque não queria usar a fé das pessoas como palanque, mas também sabemos que o voto do evangélico é um voto decisivo, então pode ser que não seja agora, mas lá na frente métodos e técnicas serão usadas para chegar ao voto do evangélico. Como é que você chega ao voto do evangélico? Através da fé. Então, a fé sempre acaba sendo uma forma de chegar até as pessoas e convencê-las da política. Tá sempre assim, né, Pondé? Tá, e é isso aí desde a pré-história. Muito provavelmente, usando uma expressão provavelmente siberiana e muito antiga, o xamã, né, digamos assim, aquele que era o mediador, o sacerdote, pensando em tribalismo pré-histórico, né? O xamã, ele estava assim, se não fosse o próprio líder político, ele estava ali colado no líder político, porque ele dizia, olha, vai ter uma peste, sei lá, vai ter uma guerra, né? E ele era aquele que sabia, portanto, ele estava íntimo dos poderes sobrenaturais. Nessa fala do Lula, a gente vê, no mínimo, duas questões. Primeiro, o fato de que, na política, se mente, né? Principalmente no ano eleitoral, se mente mais ainda. E essa mentira não tem a ver com fake news, tem a ver com o fato que, como a democracia é uma competição por votos, a retórica é fundamental e você tem que convencer o eleitor. E para isso você vai fazer qualquer coisa, supostamente no limite da lei, para que esse eleitor vote em você, né? E
o outro elemento, a partir do que você falou, Joana, é que você falou da fé, né? Claro, está em jogo aqui a fé. A fé, ela tem esse caráter irracional, passional, muitas vezes contraditório, assim como a política, né? No sentido de que a política, ela também é irracional. Grande parte de nós não adere a candidatos ou partidos ou o que for a partir de um cálculo racional, como se fala, mas sim a partir de um viés ideológico, passional, irracional, a partir do qual se faz o cálculo para chegar no poder. Então, quando tem poder em jogo, espere tudo. Muito interessante, Pondé, Joana. A partir dessa reflexão, então, eu posso concluir que ao longo dos próximos meses, ano eleitoral, a gente vai verificar muitos políticos dos mais variados espectros participando de eventos, usando a pauta também da religião. Estejamos preparados, é isso, Pondé, né? muito rapidamente, você acredita que tem como a política ser algo separado? Por exemplo, nós vemos algumas pessoas aparecendo como moderadas, mas não convencem, né? Então, essas pessoas moderadas, elas estariam à parte dessa cisão entre fé, entre assuntos importantes, enfim, paixões que movem as pessoas. Uma pessoa que vê a política como política apenas, da forma mais pura da palavra, da ciência, ela tem espaço? Olha, primeiro, os chamados moderados hoje estão com menos espaço por conta da polarização, né? E a gente sabe, Joana e Rafael, que historicamente, quando as pessoas aderem à política, à campanha, à militância, elas sempre fazem de uma forma radical. A gente vê isso na Revolução Francesa, por exemplo. A gente vê isso na Revolução Russa, né? Então, aquela figura que é um pouco, digamos, mais racional, mais blasé, mais distante, né? Ela normalmente não tem muito espaço num ambiente como esse. Eu vou dar um exemplo que parece assim meio engraçado, mas não é, de cientista político americano, né, vivo em atividade, que ele diz que os eleitores são divididos basicamente, você está falando dos eleitores, mas dá para fazer uma analogia com os políticos, em 3 grandes categorias. Ele diz que tem os hobbits, aquela figura do Senhor dos Anéis, se não me engano, né? Tem os hobbits, né? De que são aquelas pessoas trabalhadoras, que não entendem de política, que são massa de manobra. Você tem os hooligans, né? Que são aqueles que são militantes, envolvidos, que batalham pela alma dos hobbits e pelo voto dos hobbits. E tem os vulcanos, que ele usa a imagem daquele senhor Spock, daquela série antiga, né? Jornada nas Estrelas, que era muito racional, né, o senhor Spock, o vulcano, do planeta Vulcano, e esse indivíduo seria aquela figura distante, mais racional, que olha a política apartada das paixões pelo poder. O problema é que esse grupo é muito minoritário e, no fundo, acaba perdendo a fé na política. Então, não é tão participativo. Quem participa, normalmente, tem um caráter de hooligan. Agora, a ideia de se é possível separar a política de religião, isso foi uma ideia que surgiu, sabe, Joana, lá nas guerras religiosas, né? Século XVI, XVII na Europa, fundamentais entre católicos e protestantes. Foi um grupo de filósofos que começaram a se dizer, olha, do jeito que tá ruim, tá se matando em nome de Deus, o mesmo Deus, não dá para derivar a política e moral da religião, porque dá nisso. Então, a lei tem que funcionar mesmo se Deus não existir. Isso quer dizer? Quer dizer, a gente tem que apartar o domínio do poder, o domínio da lei, das religiões. Esse é um esforço que deu no Estado laico, como a gente conhece, né, no mundo liberal, mas ele está sempre sofrendo. Por quê? Porque a política, enquanto tal, sempre tende a um grau enorme de irracionalidade, porque o que está em jogo é o poder, e o poder tende à violência. Ótima resposta, muito obrigada. Vamos tentar ficar um pouco esperançosos, apesar de a realidade nos indicar que, bom, as coisas são do jeito que são e a gente reclama, mas tem sido assim e a tendência é que continuem sendo mais ou menos assim. A gente está aqui para tentar organizar isso, mas
É o que é, né? Isso aí, organizar. Organizar para ver se a gente entende mais. E a esperança, que é um assunto sempre entre eu e você, né, Joana? Sempre. A gente sempre acaba falando de esperança. Pondé, um beijo para você, com muita esperança. Beijo para vocês. Muita esperança. Obrigado. Amém. Beijo, bom trabalho.